Olá, estamos agora na nossa 22ª parte e vamos continuar discutindo essa questão com a linguagem e esta relação com espaço, tempo e etc, e etc. Então, nesse sentido, vamos abordar hoje um tema que me parece muito simpático, muito interessante, muito bonito, não é? Que é a música, a dança. Bom, essas formas, né, de expressão e de organização da nossa cabeça e da nossa relação com o mundo, né? Então, para que a gente possa começar, vamos aqui conversar um pouco outra vez com o Geshe Zamose e o seu tempo, espaço, dimensões gêmeas. E ele vai nos dizer que simplesmente lá pelas tantas de muitos séculos, as melodias eram cantadas monofonicamente, uma única voz e uma única estrutura, e lá não importava quantas pessoas estavam cantando juntas, mas existia uma monofonia, a voz era basicamente uma, a melodia era basicamente uma. No final do século XII, uma escola de música polifônica e, portanto, diferentes vozes, diferentes melodias se entrecruzando e construindo uma única música, surgiu em Paris, para 3 ou 4 vozes simultâneas. Tal música tinha de ser pensada com antecedência e escrita com antecedência, mas escrever a estrutura da música polifônica era o equivalente a encontrar uma forma simbólica de representar e comparar durações. Bom, não vamos continuar com a citação do Zamose, mas de alguma maneira a grande questão que ele está nos preparando para colocar em discussão é justamente o fato de que a construção da música polifônica, lá pelas tantas do século XII, XIII, ela vai exigir a matematização da música no seu limite, isto é, não só com relação às variações, digamos assim, de uma nota para outra, mas também do tempo, de quando é que cada uma dessas vozes entram, né, dentro do processo, o compasso, como é que isso tudo se estrutura. Então, nesse sentido, a pauta musical, a escrita, né, da música, aquelas linhas todas onde vão se colocando as notas musicais, ela vai nos permitir, então, o registro gráfico dessa sonoridade. Assim como a escrita da nossa fala, também a música vai construir o escrito, né, a escrita disso. O interessante aqui para nós, para o nosso movimento, digamos assim, é que, para além do fato, né, de que a música, seja ela essa genericamente denominada de música clássica e tal, ou seja, a tal da música popular, de alguma maneira a música também ela está associada aos nossos imaginários, ao que nós entendemos sobre o mundo, que é que nós queremos do mundo e como que nós queremos contá-lo de alguma forma. Então, se a gente for assim levar isso em consideração, nós vamos ver que as músicas estão associadas a comportamentos. Quando eu penso, por exemplo, que eu estou necessitando de algo que me ajude a organizar soldados, então, para ir à guerra, para enfrentar, para simplesmente perderem o medo e passarem, então, a matar as outras pessoas e, muito provavelmente, morrer também dentro desse processo, lá temos, então, a marcha militar, os hinos, não é? Quer dizer, quando nós cantamos lá o hino francês, Aux Enfants de la Patrie e tal, toda aquela música, ou então o hino nacional brasileiro, ou o norte-americano, ou esse ou aquele, a própria construção da marcha, né? Essa coisa que vai nos levando de alguma maneira a ir em frente, né? Ouviram do Ipiranga nas margens. Então, essa coisa toda ela tem um sentido de organização, da mesma maneira como as melodias que são mais tranquilas, mais românticas, menos românticas, mais ácidas. De alguma maneira, o Brasil, e não só o Brasil, né, mas no Brasil nós temos uma experiência
extremamente interessante que vai desde a marchinha de carnaval até a chamada música popular brasileira, uma música que acaba tomando esse nome lá pelos anos 60 e que tem por objetivo, neste momento, fazer uma avaliação sobre a condição da sociedade brasileira, essa relação com as elites, o problema com a ditadura militar e essa coisa toda, e que vai se desdobrando, se tornando todo um movimento altamente sofisticado. Mas não só, lá estávamos todos nós também associados a mudanças razoáveis, né, importantes, fundamentais, uma luta contra a guerra do Vietnã, a presença do rock and roll, do jazz, do blues. Tudo isso são, na verdade, estruturas musicais, maneiras, né, de entendimento da música, mas que não são vazias de significado. Não é só a música pela música, ou porque eu escuto rádio o dia todo e fico cantando música no chuveiro. Na verdade, cada uma dessas relações, cada uma dessas exposições, digamos assim, são ordenações de mundo. Não importa se elas são tolas, né? São as letras ou a própria estrutura da música é extremamente simplória e boba e tal, ou então é extremamente sofisticada e chegamos lá a esta relação entre o Wagner e o Hitler e a questão do nazismo, ou então o Tchaikovsky e o desenvolvimento da sociedade russa na direção da tal da revolução bolchevique e tal. Então, assim, existe muitas coisas, né, que envolvem, desde a ópera até o rap. Tudo isso são leituras. O que é interessante para nós e que pode ser um conjunto de exemplos, não só da leitura, né, que nós fazemos e que nós podemos, então, compreender a dimensão geográfica que está por trás das letras, das músicas, né, de que mundo esses autores, esses poetas estão querendo nos dizer, o que significa, por exemplo, este movimento todo, já que estava falando do Tchaikovsky, né, este movimento todo que envolveu músicas tão maravilhosas como o Lago dos Cisnes, né? Que tipo de sociedade é aquela onde se pode imaginar, então, uma menina, uma adolescente que é transformada em cisne durante a maior parte do dia e que por poucas horas ela se transforma em gente de novo. E ela só vai deixar de vivenciar esse feitiço se ela for, agraciada por um amor verdadeiro e tal. E lá está o Lago do Cisne, que na verdade este lago é o resultado das lágrimas da sua mãe. Então tudo isso são contextos onde a música, a estrutura, a divisão, os significados estão aí distribuídos para a gente poder compreender. Eu trouxe aqui para nós observarmos um pouco algumas danças e para que a gente pudesse então identificar, ou pelo menos no mínimo perceber, ter a intenção de perceber que existe uma relação entre a música, a dança e o rito, não é? Um certo ritual, onde as pessoas, quando elas estão dançando, e isto nesses grandes desfiles do carnaval no Brasil, isto é evidente, não é? Essa coisa de tentar passar uma mensagem a cada ano, isso vai mudando, né? E são espetáculos, né? Planetários, digamos, né? O carnaval brasileiro em vários sentidos. Então, nesse sentido, a ideia de que a música e a sua estrutura, né, a forma como as pessoas se relacionam com isso, se realiza, né, compondo uma certa geograficidade. Isto é, existe um lugar de cada personagem, esses lugares dos personagens nos contam uma história. Vamos aqui ver uma dança indígena, um pedacinho só de um vídeo, para que a gente possa ter, o nosso primeiro exemplo. Não é? Vamos lá.
Muito bem, como vocês devem ter observado, né, já nesse movimento todo que envolveu essa dança, nós estamos falando aqui de um verdadeiro, chamaríamos isso na nossa sociedade tão cheia de coisas, de baile de debutantes. Na verdade, nesta aldeia, o que está se fazendo é apresentar, né, as moças para a sociedade, as moças que já têm a condição de se tornarem mulheres, de fato, de se casarem, de terem a condição de constituir família, de se relacionarem se organizarem nessa direção. Então, essa batida, né, que vocês vão vendo, essa batida dos pés no chão, né, e a posição de cada uma dessas meninas atrás desses homens que estão tocando aí esses instrumentos, cada uma dessas coisas, em cada um desses lugares, existe um significado, existe um ritual. Isto é um ritual, não é? Assim, não é um ritual qualquer, é um ritual de passagem, é exatamente aquilo que diz aos outros que, nós mudamos, não é? Do ponto de vista simbólico, me lembro muito de uma experiência que tive em Moçambique, que me chamou muita atenção, e que se relacionava à escola, não exatamente à dança, mas se relacionava à escola e ao problema do simbólico e aos ritos de passagem. Há alguns anos antes ainda durante o percurso da colonização e tal, as sociedades tribais, elas tinham lá os seus ritos que existem até hoje, que é o rito de passagem, que vai então tirar os jovens do sexo masculino da condição de crianças para a condição de adultos. Isso muitas vezes envolve uma retirada, né, destes garotos de dentro da aldeia e vão viver coletivamente em lugares mais inóspitos e tem então que caçar, que pescar, que resolver os problemas da sua alimentação, da sua sobrevivência, conviver com o outro, ser solidário, aprender tudo isso. E, nos velhos tempos isso demorava lá seus 6 meses, alguma coisa assim. Com a generalização da presença da escola e as férias escolares, então, é que são usadas para isso, o que fez com que esses ritos de passagem reduzissem de tamanho. Mas um dos aspectos interessantes desses ritos é que quando chega no final, que esses garotos então se tornam adultos, para que eles se tornem adultos, eles mudam de nome. Existia um nome que lhes foram dados quando nasceram, mas eles mudam de nome para se tornar adultos. E isso é interessante, né? Porque isso cria um conflito social imenso. Essas crianças, esses jovenzinhos, esses adolescentes, nós chamaríamos assim, mas que já viraram adultos, voltam para a escola e lá no livro de chamado o professor tem lá o nome com que ele foi registrado. E aí ele chama o garoto não responde, porque ele não pode responder por aquele nome de registro original, porque senão ele volta a ser criança e ele não quer. Não é? Ele já é um adulto, ele já passou pelo rito de passagem. Tudo isso, então, são questões, ajustes, problemas que estão no plano do simbólico e do autoentendimento humano. Onde é que você está, a que situação você pertence, que tipo de comportamento você deve ter e assim por diante. E aqui nós temos, então, nessa dança indígena, né, um rito de passagem, efetivamente. Vamos, então, a uma outra. Né? Vamos lá. Algo que, se espalha por vários lugares do Brasil, principalmente no Nordeste e na Amazônia, que é o Bumba Meu Boi. Daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. Vamos dar uma olhada neste pedacinho de vídeo. Né? Vamos lá. Meu boi chegou lá na beira do cerrado. Abre a porteira, Maria, pra ver o meu boi encantar. Abre a porteira, Maria,
Maria, pra ver o meu boi encantar. Muito bem, como vocês viram, tem aí um conjunto bastante interessante de personagens. Essa dança ela já muda completamente de configuração, ela está dentro de um palco, não é? E as pessoas, nem todo mundo participa da dança, né? Não é muito diferente do contexto de uma aldeia, né? Onde a dança está a serviço da aldeia. No caso do Bumba Meu Boi e dessa apresentação, bom, a situação é um pouco diferente. Como vocês veem, esses sarandeiros aí, que é o nome desse grupo, né, apresentando a sua dança, o que eles estão tentando é representar uma história. O que existe de fato é um conjunto de grandes proprietários de terra que tinham lá o seu gado e tudo mais, e que identificam então a presença de um dos seus escravos que acaba matando um boi extremamente importante, que era muito querido dos proprietários de terra, e essa pessoa então é perseguida e o boi retorna. Bom, tem toda uma história com relação justamente a essa questão que envolve o Nordeste brasileiro, porque o Bumba Meu Boi tem ponto de partida ali, que é este conflito entre o proprietário da terra, a fome, não é? A condição de existir, então, do escravo ou do trabalhador, de uma maneira geral, o indígena que participa, né, desse jogo, todo o feiticeiro, este boi encantado, né, que volta, então, o boi encantado que volta para satisfazer, então, as necessidades, sei lá, de que tipo, do seu proprietário, do dono da terra, e tudo isso é uma grande história, né? Uma história de muito conflito, de muita confusão, de muito problema, onde N personagens fazem parte disso. Existem variantes dessa história que, em Pernambuco tem um determinado sentido, um determinado formato, no Ceará outro, em Paratins, lá no Pará, tem outro, né? E, isto vira verdadeiros movimentos no caso do Pará, movimentos de defesa da floresta, de defesa da vida indígena, né? Dos povos originários, como são chamados e tal, e há uma grande disputa entre grupos e tudo mais. Então, de alguma maneira, toda essa dança, todo este movimento, na verdade, está aí para nos contar uma história, não é? Em que cada um desses personagens ficará num determinado lugar deste palco, porque a dança, que é a representação gestual, não é, da própria música, a expressão gestual da música, ela é de caráter topológico. Cada um dos lugares desses personagens conta a sua história, o seu sentido, o seu processo, não é? Quando a gente vê, uma outra experiência, né, como a experiência que normalmente, né, se encontra nos centros de tradição gaúcha, não é? E vamos representar também um minutinho aqui essa dança, vocês vão ver o caráter ritualístico que existe nisso tudo, né? Esta questão do papel do homem, da mulher, da sedução, né, que envolve tudo isso e que tenta ser contado então nessa música. Vamos lá, vamos dar uma olhada nela. A risada planta, o meu peito a centelha, ilumina a terra, as bonitas, num jardim de beleza, que a mãe natureza chama de primavera. Sonho campesino que me irradia em cada
Muito bem, então estamos lá vendo este grupo, né, os Desgarrados, de um centro de tradição gaúcha, que vai nos mostrar então um conjunto de movimentos extremamente interessante, onde homens do lado de fora de um círculo e as mulheres do lado de dentro, não é? Quer dizer, vão fazendo parte desse jogo de sedução, né, que envolve aí as relações humanas. E cada um no seu lugar, né? Quer dizer, de alguma maneira, quando os homens, né, eles entram para dentro do círculo, é porque esta relação começa a promover um certo tipo de proximidade, digamos assim, que pode levar ao namoro, ao casamento, ou a uma paixão, seja lá o que for. De alguma maneira, a própria condição de organização disso que nós chamamos genericamente de família ou coisa do tipo. Então, nesse sentido, cada uma dessas danças, cada uma dessas músicas, independentemente do seu papel, né, do ponto de vista mais popular, menos popular, mais clássico, isto é, mais dirigido a determinados tipos de elites, né, e assim por diante, elas buscam passar uma determinada mensagem, né? Quando nós vamos, por exemplo, acionar o Estado, né, para censurar determinadas músicas, determinados festivais ou coisas desse gênero, como aconteceu na França com o Barbeiro de Sevilha, por exemplo, em que aquilo tudo ridicularizava a nobreza e tudo mais. Então, bom, lá vai o Estado, na tentativa de defender as suas elites, tentar censurar, então, esta arte, esta maneira de ler o mundo. Isso é de extrema importância e é isso que, de alguma maneira, vai fazer com que a gente olhe a arte sob outro aspecto, não é? Olha a arte, a dança, a música, como nós olharíamos aqui este quadro, este quadradinho, esse retângulo, na verdade, que está representando aqui uma pintura rupestre. Estamos aqui lá pela necessidade de registro, né, desses povos que viveram, e que usufruíram, então, do abrigo das cavernas e que lá deixaram seus registros. Vejam que tudo isso tem uma posição, a posição das crianças, a posição do arqueiro, dos que estão caçando, né, dos animais, tudo isso é um conjunto de posições e essas posições, essa geometria toda, de alguma maneira, nos diz coisas sobre o mundo e nos diz, fundamentalmente, o que este indivíduo que pintou tudo isso no fundo de uma caverna quis nos dizer. Vejam aqui um quadro grego clássico, né, tentando falar sobre heróis, sobre Aquiles e sobre tudo aquilo que aconteceu, então, nessas guerras imensas, né, que envolveram os gregos e que envolveram aí o rapto de mulheres e, essas coisas todas e este ritual todo que está na arte grega clássica, que está nessa Vênus de Milo, algo que se considera até hoje como uma das esculturas que representam um corpo feminino mais perfeito, né, que se poderia imaginar, né, um mármore onde este escultor, digamos, né, lá grego, ele nos mostra a perfeição, né, de um corpo, a perfeição do ponto de vista, obviamente, de quem analisa isso, né? Eu, pessoalmente, não teria a menor condição de falar sobre esse assunto. Por outro lado, aqui uma arte mais geométrica, mais distribuindo cores e linhas, como a arte Zulu, né, no continente africano, a arte asteca também, com essas características mais geométricas, né, na América Central, a arte incaica já na América do Sul, né, e mostrando aí essa configuração, né, do que é que nós estamos falando quando falamos dessas coisas. Aqui, uma arte medieval, como que os europeus foram
Acho que uma das questões que vai nos chamar a atenção daqui a pouco é quando vocês observam nesse quadro a ausência de profundidade. O quadro não tem profundidade, tudo, né, parece não ter muita perspectiva, né? Essa questão é de extrema importância. O que é comum também nos vitrais, nas igrejas, nas grandes catedrais, né? Esses vitrais contando verdadeiras histórias, né? Por uma sociedade basicamente analfabeta e que precisava, então, disso tudo para contar suas histórias e suas verdades, né? No caso, religiosas. Voltamos, então, ao Isamose. O Isamose vai nos dizer com relação a isso o seguinte: no princípio, assim como ele falou da matematização da música, ele vai dizer que no princípio do século XIV, quando para a maioria dos filósofos da natureza a ideia de observá-la com finalidade de aprender era inteiramente estranha, as pessoas observavam a natureza com o objetivo de se deleitar, não é? De olhar o que é de belo, o que é de ruim, o que é disso, o que é de aquilo, mas não no sentido de aprender como ela funcionava, porque o funcionamento da natureza era um problema com a divindade. Certos pintores italianos estavam usando a observação detalhada da natureza como a chave para o realismo visual. Nas 2 primeiras décadas do século XV, 2 importantes sugestões visuais usadas na percepção do espaço tridimensional, a diminuição do tamanho, você vai pintando as coisas e vai diminuindo para que elas pareçam que estão mais distantes do observador, a diminuição do tamanho dos objetos e a convergência visual das linhas paralelas a sumir de vista. Começavam a ser reproduzidas em superfícies planas bidimensionais. Está, portanto, a geometria clássica, a serviço de representar o mundo não só enquanto a forma geométrica tradicional, o quadrado, isso e aquilo, vamos ver isso daqui a pouco, no próximo vídeo, no caso, mas não só nesse sentido, mas no sentido de usar dessas referências e desses saberes para poder representar as coisas do mundo, né? Para poder representar as coisas na sua perspectiva, o primeiro plano, o plano de fundo e tal. Nas 2 primeiras décadas, o meio prático de fazer um desenho em perspectiva foi descrito pela primeira vez por Leonardo da Vinci. Não é? Muito bem. O Renascimento, diria então Pierre Puget, o Renascimento não descobriu de uma vez por todas o espaço absoluto tal como ele existe em si e por toda a eternidade. É melhor dizer que inventou uma certa ordem espacial, aproveitando uma série de experiências de caráter social e cultural. Aquela coisa da percepção do cima e baixo, direita, esquerda e tal. Foi a própria natureza do espaço humano que se transformou. E, portanto, não se trata simplesmente do surgimento de uma teoria, no sentido intelectual do termo, mas de um episódio no domínio da antropologia cultural. Portanto, passamos a olhar o mundo com a perspectiva de uma sociedade que se urbanizava, de uma sociedade que se pendurava em caravelas, que descobria línguas, pessoas, terras jamais imaginadas, né? Por mares nunca dantes navegados, como diria o Camões. E nesse sentido, então, este mundo em transformação vai se transformando sob todos os aspectos. Ele deixa de ser um prato para ser uma esfera, deixa de ser uma simples esfera no centro do universo para ser uma esfera girando em torno do Sol, e depois disso o Sol também começa a se movimentar. Não é que ele começa a se movimentar, a gente começa a imaginar que ele se movimenta, e assim sucessivamente. Tudo isso vai mudando. É interessante que até o século XIV e XV a ideia de planeta era sempre a ideia da existência de algum tipo de estrela, como Júpiter, Vênus ou qualquer coisa que, diferente das outras estrelas, essas estrelas se moviam. Daqui a pouco chegamos no século XVI e XVII e a própria Terra é um planeta e, portanto, ela também se move. E aí chegamos à conclusão que tudo se move, inclusive as estrelas. E tudo isso, então, vai mudando. E muda a arte, muda
O desenho muda a perspectiva, muda aquilo que nós entendemos sobre o que somos, que ideia que nós temos de nós mesmos, muda o nosso lugar no universo, o nosso lugar na natureza. Tudo isso é uma transformação brutal e a arte expressa isso de uma forma impressionante. Quer dizer, quando Michelangelo faz essa escultura, que é a escultura de Moisés, diz a lenda que ele chega a pegar o cinzel, né, aquele martelo que eles usam, e bater no joelho do Moisés e dizer, para lá, não? Porque a perfeição era tão grande que ele manda a escultura sarar, uma coisa impressionante. Então, nesse sentido, este movimento todo que vai retomando determinados níveis de realismo que estavam lá com os gregos e romanos e colocando e apontando, então, para uma necessidade de se perceber a natureza de forma sistemática, até chegarmos num Picasso. Chegarmos na ideia de que estamos olhando para uma mulher e que, bom, ela parece completamente deformada, mas ela não está. Na verdade, não é uma deformação, é uma leitura a partir de determinados códigos linguísticos, a partir de um certo tipo de sintaxe, de ordenação de códigos, que vai me permitir, então, fazer com que tenha sentido isto que, para o desavisado, é simplesmente uma deformação. Nesse sentido, a sociedade, quando chega no século XX, a nossa sociedade, quando chega no nosso século XX, ela vai exigir, então, dos cubistas, dos expressionistas, dos impressionistas, dos abstracionistas e todas as outras formas de se falar do mundo, vai exigir novas articulações, porque é um mundo também que, assim como a música, com o rock and roll, com a música popular brasileira, com isso, com aquilo, com tudo isso que aconteceu no século XX, também as expressões do ponto de vista da forma vão sofrer profundas mudanças. Mas, bom, este é só mais um aspecto, né, dessa discussão que vai nos permitir, então, discutir como é que a gente faz para produzir o tal do discurso geográfico. Vamos lá, na próxima a gente continua. Um abraço a todos.